Bom, tudo certo? Boa tarde, tudo bem? Vamos lá, só que agora preciso te dar um toque em relação ao título dessa aula, só para você não surtar. Ó, se você viu na playlist, se você entrou no site agora há pouco, você deve ter visto que a aula chamava Expansão Marítima e Mercantilismo. E aí eu chamei de Grandes Navegações. E você pensou, Nicolás, mas tem uma aula de Grandes Navegações lá para frente. É uma questão de nomenclatura, tudo bem? Na verdade, o assunto é o mesmo. Nós vamos falar das grandes navegações, que são nada mais do que a expansão marítima, e vamos falar do mercantilismo. Então, tudo que você precisa saber, você vai saber. E de quebra, você já vai saber hoje da formação de Portugal. Você vai sair daqui com Portugal formadinho, até porque, sem formar Portugal, não tem como sair para navegar. Tudo bem? Então, fica tranquilo que está tudo aqui. A gente só vai fazer um ziriguidum nos nomes, mas tá tudo certo, o conteúdo tá tudo com você, beleza? Vem comigo, ó. Nicolás, por que grandes navegações? Isso é uma coisa muito importante que vive te pegando em prova. Cuidado, o homem aprendeu a navegar desde muito tempo antes de Cristo. Você que vem assistindo as aulas regularmente, nós estamos na 8ª aula, na 4ª semana de aula, eu te contei dos gregos que eram navegadores na primeira aula. E eu te disse, os gregos não aprenderam a navegar sozinhos. Os gregos aprenderam a navegar com os fenícios, que na verdade tiveram contato com os cretenses. Então, os primeiros navegadores da história são os cretenses, tudo bem? Os cretenses é século 18 a.C., tá? Pouquinho menos, vai, 16 a.C. Estamos no século 16 depois de Cristo. Ou seja, faz 32 séculos que o homem sabe navegar. A questão é que, até agora, essas navegações se davam em mar fechado e não em oceano aberto. Por isso que a partir de agora, vamos falar de grandes navegações. A gente vai navegar no oceano, não apenas em mar fechado, como por exemplo o Mediterrâneo. Tudo bem? Só que, para a gente entender as grandes navegações, tem um antecedente muito importante, talvez o mais importante de todos, chamado formação de Portugal. E daqui a pouco você vai entender por que esse antecedente. Formação de Portugal. Por quê? Portugal é o primeiro país do mundo a se formar. Você que adora contar uma piada de português, curte tirar um sarro de português, saiba que Portugal foi o primeiro país do mundo a se formar como país. Na formação das monarquias nacionais, semana que vem a gente vai formar uma porrada de gente. Na formação das monarquias nacionais, Portugal é o primeiro deles. Tudo bem? E aí, para entender a formação de Portugal, é importante que você dê um passinho para trás e volte para o século XI e século XII, com as chamadas Guerras da Reconquista. Guerras da Reconquista. Você que estava com a gente nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-lugar semana passada, lembra que eu te falei das cruzadas? E eu te disse que tem cruzadas para o Oriente e tem cruzadas para o Ocidente. E as cruzadas para o Ocidente são as cruzadas pelas quais expulsaram-se os árabes da Península Ibérica. Isso também é chamado de Guerras da Reconquista. Então, essas Guerras da Reconquista nada mais são do que a expulsão dos árabes da Península Ibérica. Península Ibérica. Tudo bem? Pois bem, a questão é que essa expulsão se deu através de uma aliança entre reinos. Aliança
entre reinos. Nicolás, quais reinos? Em especial, 4 reinos aqui que eu quero que você guarde. O reino de Castela, o reino de Aragão, o reino de Leão e um condado chamado Condado Portucalense. Certo? O que acontece aqui? Todos esses reinos, todos eles pertenciam a um cara chamado Afonso VI, certo? Todos esses reinos pertenciam a Afonso VI. E Afonso VI precisava então de guerreiros para lutar com ele para expulsar os árabes. O que ele fez? Ofereceu o condado portucalense como feudo para aquele que viesse ajudá-lo a expulsar os árabes. Quem aceitou, quem topou e recebeu o condado portucalense como feudo? Uma família chamada família Borgonha. Henrique de Borgonha foi o herdeiro do condado portucalense que recebeu como feudo, lembra, suzerania e vassalagem, recebeu como feudo por conta da luta junto com Afonso VI. É a relação de vassalagem padrão. Eu te dou um pedaço de terras, você se torna meu vassalo. Certo? Só que, no século XIII, essa relação azedou. O século XIII, especificamente no ano de 1240, um Borgonha chamado Henrique promoveu a independência do condado portucalense. Nicolás, mas não pode fazer isso. Não, realmente não pode fazer isso. Ele acabou de quebrar uma relação de vassalagem. Sabe o que isso significa? 1, que ele vai para o inferno. 2, que ele acabou de colocar a sua cabeça a prêmio. Ele pode ser morto por conta disso. Mas ele fez. Quem fez isso foi um cara chamado Afonso Henriques, que aliás não é o Henrique de Borgonha nem é o Afonso, tem nome dos dois. E ele promoveu a independência de um reino chamado Reino de Portugal. Você não tem que ser muito gênio para imaginar que o reino de Portugal dá origem ao primeiro país do mundo, a primeira monarquia da história. Primeira monarquia nacional. Primeira monarquia nacional, que ninguém mais é do que Portugal. Certo? Ou seja, acabamos de formar Portugal. Mas, Nicolás, mas você não estava falando de grandes navegações? Tô. Quer ver? Estava indo tudo muito bem até o século XIV. Por quê? No século XIV, Portugal passou pelo que a gente chama de uma questão sucessória em Portugal. Uma família real, ela deveria tomar muito cuidado com os seus herdeiros. Afinal de contas, a monarquia, a gente vai ver isso na próxima aula, a monarquia ela passa de pai para filho, tá? Então, havia duas coisas que eram muito complicadas para uma família real. A pior delas, não ter filho nenhum. Quando um rei não tinha herdeiro, brotava primo até de debaixo das pedras, dizendo eu sou o parente mais próximo, certo? Então isso dava ruim sempre. Mas tinha um segundo problema que era quase tão ruim quanto. E esse problema se chama rainhas, filhas herdeiras, princesas, na verdade, que receberam o trono. Sabe por quê? Porque a coroa ela era masculina. Então, quando uma princesa herdava a coroa, na verdade a coroa passaria para a família do marido.
Por isso não era incomum que houvesse casamento entre primos, porque casando entre primos a coroa não se perderia da família, certo? Aconteceu que Portugal teve um rei chamado Fernando de Borgonha. E o rei Fernando morreu e deixou uma herdeira no lugar chamada Beatriz, que era uma criança. Era uma criança, portanto ainda não poderia assumir a coroa. Quem assumiu como regente foi a sua mãe, Dona Leonor, que tentou armar um casamento entre a Beatriz e o príncipe de Castela. E aí começa o problema sucessório, porque se Beatriz de Portugal se casa com o príncipe de Castela, automaticamente a independência do condado portugalense acabou de acabar. É nesse momento que aparece uma outra família real para disputar a coroa. E surge aqui uma disputa entre duas famílias pela coroa. Que famílias são essas? Que famílias são essas? De um lado, os Borgonha. Do outro lado, os Avis. Com um detalhe: os Borgonha são uma família de nobres. Os Avis são uma família de comerciantes. Os Borgonha são aqueles que têm vínculo com Castela. Os Avis não. Os Avis pretendem manter a independência de Portugal. Ou seja, aqui não é apenas uma disputa entre famílias. Aqui você tem uma disputa entre dois grupos sociais, a nobreza e os comerciantes. Nome disso: Revolução de Avis. E se a revolução chama de Avis, é porque obviamente tivemos a vitória de Avis. Sabe o que isso significa? Que a partir de agora, Portugal vai ser um país que vai ter uma aliança entre o rei e a burguesia. E agora olha de novo o título da aula. Se eu estou te falando de grandes navegações, eu preciso de alguém para pagar, mas eu tenho uma motivação comercial. Qual vai ser o primeiro país que vai ter isso? O primeiro país vai ser Portugal. Diga. A Suende Pérez, ela pergunta: Nicolás, então foi mais de uma guerra de reconquista, da reconquista, aliás? Quantas foram no total? Suende. Assim, da mesma forma que eu falei para vocês que cruzadas não dá para contar, aqui é o processo semelhante. A gente chama no plural de guerras da reconquista, assim como poderia chamar de cruzadas para o Ocidente. São uma série, tem aquelas que foram mais oficiais, mais contadas, mas são uma série de batalhas, por isso que a gente não pode precisar exatamente quantas foram. A notícia é boa, vestibular nenhum na face da Terra vai te perguntar quantas foram. Então relaxa, que essa informação não é das mais drásticas, não. Só guarda que não é uma, são várias guerras, por isso o plural guerras da reconquista. Assim como falamos de cruzadas, meio genericamente. Beleza? Então, com isso, nós formamos Portugal. E aí, começa um processo de expansão marítima. Formalmente, a gente vai falar de uma expansão marítima. Expansão marítima. E essa expansão marítima, ela tem relação ainda com um outro fato muito importante, acontecido em 1453. 1453 ocorre o que nós chamamos de tomada de Constantinopla. Constantinopla é aquela mesma Constantinopla que quarta-feira passada te disse que foi o alvo da cruzada dos mercadores.
Constantinopla, ela foi tomada em 1453 pelo Império Turco-Otomano. E o Império Turco-Otomano fecha a rota comercial entre o Oriente e o Ocidente. Então, essa tomada fecha a rota comercial. Nicolás, quer dizer que agora não tem mais como comprar produtos? Tem. E a solução, ou o que vai acontecer a partir de agora, se chama intermediação. Intermediação comercial. Quem está por trás disso são os turco-otomanos. Nicolás, eu não entendi direito esse papo de intermediação comercial. Me explica de novo? Com certeza. Ó, suponha que vem para o Brasil aquela banda dos teus sonhos. Aquele grupo que você pira. Se você não assistir o show deles, você morre de tristeza, porque você gosta muito deles. Mas você que não mora numa grande capital, provavelmente não terá o show na sua cidade. Esses grandes shows, geralmente, infelizmente, acontecem nas grandes capitais, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, sim? Pois bem, só que você não mora em nenhuma dessas capitais. Sabe o que isso significa? Que para você ir no show até você vai uma vez, pá, mas para comprar o ingresso. Você não consegue ir lá na fila do estádio para comprar o ingresso, para um mês e meio depois você voltar para o show. Mas existe uma solução. Você pode, do conforto do seu lar, do mesmo sofá que você está me assistindo agora e com o mesmo celular que você está me assistindo agora, você pode comprar o seu ingresso usando lá o Ticket for Fun, ingresso rápido, qualquer bodega dessa. Só que tem um detalhe, você vai pagar por isso. Você vai pagar uma taxa de conveniência para comprar pela internet. Sabe por quê? Porque você está comprando de um intermediário comercial. Você está comprando o ingresso de alguém que já comprou o ingresso e está vendendo para você. É um cambista legal, digamos assim. E os turco-otomanos se tornaram intermediários comerciais. Sabe o que isso significa? Que os turco-otomanos compravam o produto lá do Oriente e vendia de volta. Só que, obviamente, vendia por um preço mais caro. Então, isso levou ao aumento dos preços. Só que esse produto é para ser revendido. Se eu comprei mais caro, eu vou ter que revender mais caro. E, obviamente, se eu aumentar esse preço, meu produto deixa de ser competitivo. Como que eu vou recuperar isso? Eu preciso reduzir o meu custo. Como que eu faço para reduzir o custo? Eu não posso depender dos turco-otomanos. Diga. A Marina pergunta, ela quer saber se quando a família burguesa assume a coroa, se ela propicia o desenvolvimento econômico de outras famílias burguesas através da expansão marítima. Com certeza, Marina. A partir do momento que uma família burguesa toma conta de Portugal, a gente vai ver isso daqui a 2 minutos. A partir do momento que uma família burguesa toma conta de Portugal, Portugal passa a ter um foco comercial. Esse foco comercial vai favorecer todas as outras famílias burguesas. Seu raciocínio está perfeito, tá? Vamos lá. O que acontece aqui? Você concorda que nós temos um problema de aumento de preços? Como é que a gente vai resolver esse problema? A solução se chama arrumar uma nova rota até o Oriente. E essa rota é a chamada Rota Atlântica. E aí volta para o título. Por que nós chamamos de grandes navegações? Eu comecei a aula te falando isso. Até esse momento o homem navegava. Navegava em mar fechado. Navegava no Mediterrâneo, no Mar Egeu. Agora o homem vai se lançar pelo Oceano Atlântico até as Índias. Essa rota atlântica é uma nova rota. Nova rota até as Índias. E aqui eu vou começar a te fazer um alerta que você vai me ouvir umas 1000 vezes falando.
Cuidado, pelo amor de Nossa Senhora da Bicicletinha. Não é a Índia, são as Índias, e no plural. É uma região que pega desde a Índia até a China. Tudo bem? O que tem lá que deixa os caras doidão? Especiarias. O que tem aqui se chama especiarias. Outra coisa aqui, cuidado com as especiarias. Especiarias não é apenas aquele cantinho de temperos da mamãe. Tudo bem? Especiarias tem esse nome porque são produtos especiais. Fala, Nicolas, você está me tirando. Não tô. O nome especiarias vem do fato de serem produtos raros, de serem produtos novos. E produtos novos são produtos especiais. Eu vou te dar um exemplo, que obviamente não é dessa época, mas só para você entender. Você ficaria doidão hoje para comprar um iPhone 5? Possivelmente não. Mas quando lançou o iPhone 5, você vendia seu fígado por um iPhone 5, certo? Com as especiarias aconteceu a mesma coisa. As especiarias, cravo, canela, pimenta, seda, marfim, açúcar, eram produtos especiais quando chegaram na Europa pelas primeiras vezes. Por enquanto, esses produtos são realmente especiais, por isso a gente vai chamar de especiarias, e estavam na região das Índias. Beleza até aqui? Só um cuidado, não é para você pensar que um belo dia o homem acordou e falou: caraca, tô a fim de dar uma navegada. Subiu na caravela, começou a cantar Se a Canoa Não Virar, olê, olê, olá, e chegou lá nas Índias, certo? Esse processo é um processo que se deu em várias etapas. Várias etapas. Não foi de cara para as Índias. No mínimo 4 etapas diferentes aqui. Primeiro lugar que os portugueses chegaram foi nas Ilhas do Atlântico. Aliás, essas Ilhas do Atlântico deram a Portugal uma coisa sensacional. Não foi o açúcar. Sabe o que foi? Você lembra do cara que passou a Copa do Mundo inteira falando eu sou lindo? Sim, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo nasceu numa ilha chamada Ilha da Madeira. Ilha da Madeira é uma dessas ilhas do Atlântico que Portugal conquistou e transformou em território português nesse processo das grandes navegações, tá? Segundo lugar que Portugal conquistou, um lugar chamado Ceuta. Onde fica Ceuta? Ceuta fica no norte da África. Hoje chamaria Marrocos. Antes de chamar Ceuta, chamava Cartago. Lembra Cartago, lá das Guerras Púnicas? Então, esse Ceuta lá. Ô, gente, essa história de Ceuta é tão legal. Porque os portugueses chegaram em Ceuta, nossa, chegamos longe pra caramba. Meu Deus, navegamos um montão. Ceuta é no nariz de Portugal. Para quem tem referência aqui de São Paulo, é a distância de Santos para Guarujá, de Ilhabela para São Sebastião, sabe? Nossa, chegamos muito longe. Não era não, era super perto. Mas foi a primeira vez que Portugal deu a volta pelo oceano. Então, para os portugueses, aquilo foi uma mega expedição. Não era longe, não. A primeira mega expedição mesmo foi aquela que chegou no chamado Cabo da Boa Esperança. Cabo da Boa Esperança é aquela pontinha do sul da África, o Cabo das Tormentas, certo? Um lugar extremamente perigoso, porque lá viravam navios. E naquele princípio da vida do homem, se nós não sabemos, nós inventa, como virava navio até, eles começaram a falar que lá tinha monstros. Portanto, o Cabo da Boa Esperança era um lugar perigosíssimo, porque lá os monstros atacavam. E mais, como eles achavam que a Terra era plana, sim, achavam isso no século XVI. Tem gente que acha até hoje. Como achavam que a Terra era plana, eles ainda morriam de medo de chegar e cair no abismo. E no abismo tinha jacaré, tinha crocodilo, tinha corintiano, tinha tudo que não presta ali embaixo, certo? Então, aquele era um lugar extremamente assustador. Chegar no Cabo da Boa Esperança foi um grande passo. E quem chegou lá foi um cara chamado Vasco da Gama.
E você que curte um futebol, você deve estar pensando, caraca, Vasco em primeiro, não é o segundo? Falei, pois é, foi o primeiro. E Vasco da Gama tinha na sua caravela uma cruz de Malta. A mesma cruz de Malta que está no escudo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Só numa quarta expedição chegaram as embarcações de Bartolomeu Dias nas Índias e as embarcações de Pedro Álvares Cabral chegaram aqui no Brasil. Não foi sem querer. Saíram duas frotas, uma para lá do Bartolomeu, uma para cá do Cabral. Tinham destinos diferentes, cada uma chegou exatamente onde queria. Beleza? Diga. A Marina tem mais uma dúvida. Ela falou o seguinte: enquanto Portugal e Espanha estavam em expansão marítima, Inglaterra e França estavam em guerra, então elas conseguiram ter o comércio. A situação de domínio português e espanhol não favoreceu a formação dos artesãos da Inglaterra, consequentemente propiciou... Marina, eu não entendi exatamente a sua pergunta, mas vamos lá. Se eu não entendi direito, expliquei errado, pergunta de novo. Acho que ela está complementando. A ideia é a seguinte: você tem razão, Portugal e Espanha vão fazer isso primeiro, inclusive eu vou escrever isso aqui daqui a pouquinho, tá? E você tem razão ainda quando você diz que Inglaterra e França estão em guerra. Ela complementou. Sim. Ela falou que, consequentemente, propiciou que a Inglaterra se desenvolvesse e propiciasse as revoluções. Calma aí que agora você deu um pulinho histórico. Então vamos lá. Eu tinha entendido onde você queria chegar assim. Portugal e Espanha vão fazer isso primeiro. Muito primeiro do que os outros. Tudo bem? Bom, daqui a pouco eu te falo por quê. Inglaterra e França, só para você não se perder nas datas, Inglaterra e França, enquanto Portugal já se formou, já teve a Revolução de Avis e saiu para navegar, 1453 é o final da Guerra dos 100 Anos, que pega a França e a Inglaterra. E a Inglaterra, na sequência, tem uma guerra interna chamada Guerra das Duas Rosas, na qual Yorks e Lancasters se pegam pelo poder, tá? Ou seja, a Inglaterra já está meio século atrás de Portugal. A França, então, está muito mais para trás, porque a França agora vai passar por quase 300 anos de governo com um rei e nobre dono de terra. A burguesia francesa era uma burguesia muito fraca e perseguida. Spoiler da aula que vem, tudo bem? Inglaterra vai ter um desenvolvimento político diferente dos outros, que vai colocar a burguesia no poder no século XVII. Por isso, a partir do século XVII, a Inglaterra começa a caminhar por um trilho comercial e no século XVIII se torna uma grande potência. Mas isso falta um tempinho ainda, por enquanto, pensa que a Inglaterra está se formando como país e a França também, por isso sai bem atrás dos países ibéricos e essa parte você tem razão. A Inglaterra potência, faltam uns 200 aninhos para acontecer, beleza? Olha só. Aproveitando a pergunta da Marina, que na verdade está bem formulada, está bem idealizada, vamos falar um pouquinho do pioneirismo aqui. E essa palavra é uma palavra importante quando a gente fala de grandes navegações, ou de qualquer coisa na história. Ser pioneiro significa ser primeiro, tudo bem? Quem é o pioneiro? Quem são os pioneiros nesse processo? Na ordem, Portugal e Espanha. Portugal e Espanha, ambos os dois localizados na Península Ibérica. Por isso que você vai encontrar questão que vai te falar do pioneirismo ibérico nas grandes navegações. Tudo bem? Portugal e Espanha são pioneiros nesse processo. E nessa ordem, Portugal primeiro, Espanha depois. O que eles têm que lhes permite ser pioneiros? Primeira coisa, a localização geográfica. Localização geográfica. Portugal e Espanha têm uma saída muito fácil para o mar, certo? Os dois têm litoral, os dois têm costa no Oceano Atlântico. Para navegar pelo Atlântico, o sucesso está do lado suave, tá? Segunda coisa que Portugal e Espanha têm que os transforma em pioneiros.
Portugal e Espanha são monarquias centralizadas. Olha a pergunta da Marina aqui aparecendo de novo. Ela tinha razão. O que acontece aqui? Portugal eu formei, certo? Olha o que vai rolar aqui, ó, que lindo. O condado portucalense vai formar Portugal, beleza? Castela tenta anexar o condado portucalense de novo. A Revolução de Avis impede isso, certo? Quando a Revolução de Avis impede a anexação do condado portucalense, Castela começa a anexar os reinos para o lado leste. E vai pegar Aragão, e vai pegar Leão, e vai pegar Galícia, e vai pegar a Navarra, e vai pegar a Catalunha, e vai anexar tudo isso sob seu domínio. E é a partir daí que surge a Espanha. A Portugal se forma como país independente em 1240 e vai ter a Revolução de Avis lá para 1350. A Espanha se forma como país no comecinho do século XV, 1410 mais ou menos, liderado por Castela. Inclusive, você já teve uma dúvida cruel de se seu professor de história fala espanhol ou fala castelhano? Se você teve essa dúvida cruel, deixa eu te dar uma informação importante. É a mesma coisa, não são duas línguas diferentes, não. Castelhano é o espanhol, castelhano é a língua de Castela. Quem que te disse que anexou os outros reinos? Castela. Castela anexou os outros reinos e formou o Reino da Espanha. O Reino da Espanha fala a língua de Castela. A língua de Castela é o castelhano. Castelhano é a língua oficial da Espanha, portanto é o espanhol, a mesma língua. Diga. Tem uma dúvida da Swendi, que ela questiona se Portugal foi o primeiro país ou só a primeira monarquia do mundo. As duas coisas. É que a gente define país, a gente vai formar de novo isso na próxima aula para deixar bem claro. Mas a gente define país, dentre outras coisas, pelo fato de ter um governo centralizado. Um governo único e centralizado. Quem vai fazer isso primeiro é Portugal. Tá? Tem só um complemento. Sim. Que parece que alguns estudiosos eles definem o nome Brasil a origem celtas, né? Então, é uma discussão se foram os celtas ou foram os portugueses que piraram na árvore, falaram, nossa, que legal, parece uma brasa. A gente vai falar de período pré-colonial e vai aparecer de novo, mas eu já ouvi isso em todo caso. Não sei quem foi que disse, mas tem razão sim. Tá? Então, segundo ponto então, o fato de serem monarquias centralizadas. Terceiro ponto que Portugal e Espanha têm. Portugal e Espanha promoveram a aliança entre reis e burgueses. Olha a primeira pergunta da Marina aqui. A partir do momento que você tem um rei aliado à burguesia, você vai ter o desenvolvimento da burguesia, tá? E aqui eu preciso te dar um spoiler. Olha só. No caso de Portugal, tá fácil. Os burgueses são a própria família real, a própria família de Avis. No caso da Espanha, não. A Espanha, os reis católicos da Espanha, eles vão apoiar as navegações de comerciantes estrangeiros. Quem vai aparecer para navegar pela Espanha é um moço nascido em Gênova, de nome Cristóvão Colombo. Colombo quis provar duas coisas ao mesmo tempo. Que era possível chegar nas Índias, mas navegando ao contrário. Ou seja, saindo da Europa para chegar nas Índias, ele podia sair para o outro lado. Ele sairia para o Ocidente, daria a volta porque a Terra é esférica e chegaria no Oriente. E aí, Colombo foi batendo de porta em porta até achar um rei que bancasse a sua viagem. Olha a pergunta da Marina de novo aqui. Lá na Península Itálica era um monte de reininho avulso, ninguém tinha grana para isso. Em Portugal, mandaram ele catar coquinho, porque Portugal já tinha uma estrutura pronta para isso. Na França, mandaram ele para o diabo, porque a França estava brigando com a Inglaterra. A Inglaterra mandou ele catar coquinho, porque a Inglaterra estava em guerra interna. Você sabe quem pagou as viagens de Colombo? O rei da Espanha. Com o seguinte acordo, mano, vai lá, só que assim, você vai com a bandeira da Espanha, beleza? O que você achar é da Espanha. E lá partiu Colombo feliz e contente com 3 caravelas, a Pinta, a Ninha e a Santa Maria, que saíram do sul da Espanha de um porto chamado Sevilha. O porto chama Porto de Palos, numa cidade chamada Sevilha.
certo? E lá saiu Colombo, colombando pelo oceano, procurando as Índias, esperando 9 meses de viagem. 3 meses depois, o vigia da caravela cutucou e falou, velho, ó, tem terra aí, tá? Tem terra, ó, você errou as contas. Não, imagina que eu errei as contas, eu se garanto, ó, tô te falando que tem terra. Tá bom, tinha terra mesmo. Aí o Colombo falou, não, achei uma ilha. E ele veio com 3 caravelas, certo? Uma voltou para contar para o rei da Espanha. Rei, achei uma ilha. Outra ficou por lá. E a outra saiu para dar rolezinho pela ilha, certo? Nikiki chegou a caravela para contar para o rei que tinha achado uma ilha. A caravela que saiu para dar rolê percebeu que aquela ilha era um pouquinho grande. E voltou e contou para o rei. Rei, aquela ilha tá grande, hein? Aquela ilha não é uma pequena ilhazinha, não. Aquela ilha, na verdade, é um continente. Que nome que nós dá? E deram o nome do cara que avisou para o Colombo que tinha terra. O vigia da caravela chamava Américo Vespúcio. Portanto, o continente foi chamado de as terras do Américo. As terras do Américo é a América. Olha a reação bovina. Por isso que chama América, certo? Isso aconteceu em 1492. Por que o tio está te falando disso? Porque em 1494 teve um tratado chamado Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, ele dividia o mundo entre Espanha e Portugal. Tudo bem? Dividia o mundo entre a Espanha e Portugal. Não era a América, dividia o mundo. O Tratado de Tordesilhas tinha 2 lados, 2 meridianos. Tudo que tinha no meio era de Portugal, tudo que tinha para fora era da Espanha. Já que você está com a internet fácil, dá um Google aí, escreve lá, Tratado de Tordesilhas, imagens, certo? Vê como tem 2 lados de Tordesilhas. Por que eu estou te dizendo isso? Porque você tem uma ideia errada de que quem se ferrou em Tordesilhas foi Portugal. E não foi, não. Quem se ferrou de verde e amarelo foi a Espanha. Portugal ficou com todas as Índias inteiras só para ele. Professor, mas por que a Espanha não reclamou? Porque a Espanha pegou um território que estava cheio de ouro. Esse território cheio de ouro era a América, certo? Era o Império Inca e o Império Azteca, tá? E aí, spoiler da semana que vem, a gente vai falar de mercantilismo especificamente. E aí a gente vai entender a busca por metais preciosos como uma necessidade. Beleza? Último ponto aqui em relação ao pioneirismo de Portugal e Espanha. Portugal e Espanha têm o conhecimento técnico. Porque navegar pelo oceano não é fácil. Navegar pelo oceano envolve conhecimentos que até esse momento eram muito estranhos, como, por exemplo, o conhecimento de astronomia, o conhecimento de cálculo, porque a partir disso você tem que fazer a caravela para navegação, o conhecimento de cartografia, porque você precisa de um mapa. E se você assistiu a aula semana passada, a primeira aula, ou foi a última da semana anterior? Mentira, foi a última aula de 2 semanas atrás, eu te dei esse spoiler. Esse conhecimento técnico de navegação, de cartografia, de astronomia, de caravela, é um conhecimento derivado dos Maomé Boys. É conhecimento que veio dos árabes. Certo? Os mesmos árabes que foram expulsos na formação de Portugal são os árabes que deixaram como legado todo o conhecimento técnico que permitiu que Portugal se lançasse ao mar. Certo? Com isso, nós temos a expansão marítima. E aí, na semana que vem, a gente vai formar os outros países, falar do absolutismo como doutrina, como sistema, e dentro do sistema absolutista da doutrina mercantilista, que vai ser resultado das grandes navegações. Beleza? Pega a sua lista, por favor. E aí, você vai abrir a lista na questão 2. É a lista, não Enem, a lista de formação das monarquias
A não Enem. Desculpem chamar de não Enem, que eu realmente sou muito ruim de número aqui. A lista 2, isso. Olha a questão 2. Facinha, tá? A expansão ultramarina dos países ibéricos no início dos tempos modernos apresenta como motivações, exceto, ou seja, qual não é? A necessidade de conseguir novos mercados de produtos orientais. Isso é verdade? Com certeza pode ser, certo? Você tem novos produtos, novos mercados, ok. Estão procurando errada, então não pode ser A. B, procura de um caminho marítimo para as Índias, é o conceito. C, existência de grandes riquezas no continente americano. Falei, mano, mas que bola de cristal é essa? Eles sabiam que tinha riquezas na América, eles adivinharam, fecharam o olho e falaram, caracas, me falam onde tem riqueza. Claro que não. Eles chegaram na América e uma vez na América descobriram que tinha riqueza. Isso não pode ser motivação, isso pode ser consequência. Portanto, está errada e é a que nós estamos procurando. Alternativa C de coxinha com catupiry. Certo? 3. Deve-se notar que a ênfase dada à faceta cruzadística da expansão portuguesa não implica de modo algum que os interesses comerciais estivessem dela ausentes, como tampouco haviam estado das cruzadas do Levante, em boa parte manejados e financiados pela burguesia das repúblicas marítimas da Itália. Tão mesclados andavam os desejos de dilatar o território cristão com as aspirações de lucro mercantil, que na oração de obediência ao pontífice romano Dom João II, não hesitava em mencionar entre os serviços prestados por Portugal à cristandade o trato de ouro da mina, comércio tão santo, tão seguro e tão efetivo, que o nome do Salvador, nunca antes nem de ouvir dizer conhecido, ressoava agora nas plagas africanas. Ô gente, essa expansão marítima, essa rota atlântica, na verdade, a gente pode dizer que ela é uma busca por 4 coisas, ó. Essa expansão, ela traz 4 coisas para a Europa. Produtos, terras, riquezas e fiéis. Sim? Que produtos são esses? As especiarias. Que terras são essas? As novas terras. Olha como a gente dividiu o mundo. Que riquezas são essas? Seja lá ouro e prata, seja lá riqueza mineral, sim? Que fiéis são esses? Você que estava com a gente um pouquinho mais cedo nas reformas. Lembra da Companhia de Jesus? Lembra quando eu te falei que os europeus vão procurar achar no Novo Mundo os fiéis que perderam na Europa? Certo? É isso que o texto te falou. E a alternativa certa, ele te pediu o seguinte, com base na afirmação do autor, pode-se dizer que a expansão portuguesa dos séculos XV e XVI foi um empreendimento, ao mesmo tempo religioso e comercial. Alternativa certa, B de bolo de banana com brigadeiro. Tá? Eu não vou te fazer mais uma porque vou me expulsar daqui porque o tempo acabou. Certo? Mas não se assusta. Na próxima semana, a gente vai continuar falando desse mesmo período. Certo? Hoje formamos Portugal e colocamos o pezinho na água. Na próxima aula, a gente vai falar do antigo regime, do absolutismo como um todo e formar os outros países. E a partir da outra semana, a gente vai vir especificamente para o Brasil. E daqui a 2 semanas começa o nosso curso de História do Brasil, como eu te falei na primeira aula, encaixado na História Geral. Beleza? Tchau, tchau, obrigado. Até a próxima aula.